Mjaba. Mjaba kitamba. Ramaniano ko. Kinka sambo. Fora sambo. Auxílio de entrega, a chefe, auxílio de entrega. É gesto está qualificado como um gesto de solidariedade com filhos de Nhacra que estão na diáspora, que estão na comunidade do setor de Nhacra. Queria ser a associação, que a associação tem esse objetivo bem definido, que resgatar o setor de Nhacra para poder pôr para um setor que não progredir para desenvolvimento. E é gesto está mostra mais um dia ser solidariedade com a comunidade, que uma comunidade que eles estão percebido como e uma comunidade que toca eles. E ele comanda e gente que vive já na Europa, outros mais de 20 ou 30 anos, mas é percebido como eles têm uma ligação intrínseca com a comunidade e ele comanda é que poder deixar a comunidade nunca de fora. E esse momento de essa pandemia é percebido como de facto e que a doença em si do coronavírus que está a matar é a comunidade, mas sim e problema de falta de alimentação. A dificuldade que tem é percebido como tem que fazer um gesto e é gesto de que contribuir, cada quem dá essa contribuição de medida de possibilidade para poder ajudar a comunidade e a comunidade que não sofre, mas de facto ele é seu objetivo e que só ajuda que é generalmente isso. Que é difícil e dá tudo a comunidade de comer. Mas eles querem investir e da comunidade que é concebido como a comunidade não tem condição de poder ajudar a própria sua cabeça. Se você ajuda a comunidade que escola, você eles água, você cria eles condição para ter um bom posto sanitário, para ter a condição de estar de uma maneira que outro gente de outro setor está, de facto, de forma ideal para poder ajudar a comunidade. E ele comanda essas coisas que tem nesse programa e a nós que está para ali, somos moradores, somos filhos de Nhacra, não tem a obrigação de dar uma contribuição juntamente com eles para tudo que a quem pensa para ser uma realidade para a comunidade do setor de Nhacra. E é gesto que fazia hoje, de facto, e que toda a comunidade que não beneficia, essa não falei que a doação, mas sim gesto de solidariedade, e aqueles que olham não perceberam como é que não fica mal. Ora que o irmão que tem dificuldade de olhar 2 kg de arroz para cozinhar, e a boca tem a possibilidade de olhar o irmão olhar, não contente. Ele comanda é gesto e atinge 200 agregados familiares. Nem 200 agregados familiares, bairros de Nhacra está contemplado, com 10 bancas ao redor do setor de Nhacra, tudo está contemplado, né, 200 agregados. 10 kg de arroz, 1 litro de óleo, e cá pequenino. E cá pequenino para ver como quem que precisa é momento. Aqueles que têm dificuldade, se não como falar de hoje 1 ou 2 kg de arroz, se hoje 10 kg de arroz, e ajuda de fato que família. Ele comanda para nós e motivo de orgulho grande para filhos de Nhacra que estão na diáspora e não pensa de como apelo que não pode fazer, que filhos de Nhacra que estão na diáspora, amigos de Nhacra que estão na diáspora e que é o momento de juntar que são irmãos que têm a associação para poder ajudar para o progresso e desenvolvimento da comunidade. Esse que não tem para passar, enquanto moradores, enquanto filhos, enquanto quem corre na célula ali na Guiné-Bissau. A nível em relação ao coronavírus, e tem medidas que estão a tomar ali na Nhacra, alguma medida, por exemplo, da parte do governo criar as condições para, no caso de lavamão, para os próprios materiais de proteção? Bom, em termos do governo, praticamente não tem nada. Aqueles que estão a fazer uma ação de proteção e associação de jovens que está ali a JAD, com seus parceiros de organizações parceiros que estão a fazer trabalho junto da comunidade, no sentido de passar informação como é que a gente pode proteger e qualquer forma de a gente evitar de contaminação de doença coronavírus. De facto, a comunidade tem dificuldades.
quem que tem dificuldade de comprar 1 quilo de arroz, não pensa de como ainda tem dificuldade de comprar nem sequer uma máscara que o governo ousa adotar medidas e o uso de máscara é obrigatório. Gente tem dificuldade de comprar arroz, muito menos vai comprar máscara. Mas enfim, não está ali. E que o problema já de Nhacra, mas é problema e dificuldade que o país em si está na frente. É como o governo tem que ter outra forma ou medidas que deve tomar que não pode ajudar a comunidade. Um país que se vê com uma máscara e que está produzindo máscara. Um país que se vê com uma gente tem dificuldade até de comprar 1 quilo de arroz, o governo tem que pôr à disposição da comunidade quantidade de máscara que eles próprios não têm condição de poder fazer uso de que máscara. Em relação a gera. Não sentir com alegria. Hoje aqui informação que vai formando, não fica obscuro. Pabia, ora que você tem um irmão, e se como um irmão traz, que não força, é na vive, que se força não na vive. Não sente bem, não sente bem. Pabia ontem, a os, gente não come maneco não, já maneco precisa levar assim. Não come, ou que não come não garce, ora que o garce, Deus recebe o garcimento. Não sente bem. E que pedido, apelo como se faz mais para eles em relação a outras situações que botam de para eles? Apelo que tem de falar eles, primeiro está falar para Deus cobrir eles mantas sagradas, para eles saúde, para poder conviver. A nós não está mal. Nhacra está no último terras. Boa ano passado, ora que não sinto. Orgulho grande, estava filhos de Mansoa fazer. Até medicamento filhos de Mansoa não mandava para Mansoa. A nós não pensava como não está acabado. Mas já que é assim, não pedir, se tem esforço, nisso que um bocado, que está com a pati, é guarda para nós, é tapar nele, não um pavilhão ali. Manga deles que tem família na Bissau, está mandando menino para a Bissau, está para nega escola, fica nega escola, hora que vai ganhar comer direito, e está arriba para Nhacra, não fica atrasado. No hospital, eu vi na situação que nós está, com Marquesa, no hospital, se contraduz para Nhacra, de maneira, a hora que a menina queria uma convisão, para poder canalizar o soro que tem. Se que graças a Deus, irmãs que Nhacra terá para ajudar. E não não lança pelo que é hoje um bocado. Está mandando para por ajudar, para não essa cabeça, para ser garganta, por cumprir na terra de gente. Mas setor que mais cansa tudo é o setor de Nhacra. Porque a nós cá, coronavírus que não matando, e fome. Fome que tem. Porque ali na Nhacra, a nós não vira tudo na Bissau que está. Desde que é falado de coronavírus, é fica caminho. A nós não cansa. E há o que tem, comida que tem. Porque a nós ali que não está fazendo, não está elaborar. Coisa que não tem, na Bissau que não está levar. Se não olha aqui, coisa assim que não olha. Aquilo que não está bem, compra coisa de comer. Aquilo agora tudo que tem. A mim na graça de eles, que estão na terra branca, para Deus ajudar eles, para Deus livrar eles muito nessa. Que é doença que vem sim. Mas, o que não pedi eles? Gosto de maneira que ele lembra Nhacra, para receber como até gosto de fome e salida. É coisa que manda ali, obrigado, para Deus burro eles, mão. Mas para receber como é que setor tudo que olha, nem ali na sede própria que manda ali, que está chegando. Outro olha, outro que olha. A nós próprios que estão aqui comissão, que lá 7 anos, tio mano que tem maneira. Para o visito é burino. A minha graça ele, para Deus dar ele saúde. A nós saímos fome que não matando, e que coronavírus e fome. Para ajudar, coisa de comer, para ajudar luz, coisa de luz, escola, saúde. Porque se você tem saúde, você não pode fazer nada. Lá cama só que está lá, cama só. Aquele agora, setor 38 da banca. Cama só, aquele é hospital, aquele é hospital. Luz não tem, aquilo não tem.
para esse biquila. Escola. Se boja você ele se sala, talvez escola que ele vai lhe dar. Para ajudar na escola. Mas não é que ficar assim que está. Obrigado, assim que eu conversa acaba. E outra coisa, não me se passa a informação, apoio é gênero que não olha ali. Mas na verdade é gênero que bilhe. E que gênero que o governo pudesse. Niga kuma político pudesse. A nós não está ali para ver de política, mas nós está ali para uma ação de solidariedade. Essa solidariedade vai quem não fazer conosco. E filhos de Nhacra que estão na diáspora. Filhos de Nhacra que estão na diáspora. Elas que criam uma associação. É a associação que cria. É que definir para elas. Na verdade é que criar para dar gênero ali, para dividir para Nhacra. Que é que criar para elas. Eles é criar para ver como entender como. E tem situações que estão na bloqueio de desenvolvimento de Nhacra. Que ela depois é criar aqui a associação. Para de maneira de tirar Nhacra nas 4, 5 turmas que tem. Para aumentar turmas ali na Nhacra. Para pôr Nhacra, para ter dificuldades que tem, para que dificuldade passa, questão de água, questão de saúde, questão de educação. Essa que podia criar é a associação na diáspora. Dificuldade. É percebido como a gente está na morte, capaz de coronavírus que põe gente na morte. Mas outros na morte para ver de fome. Como é percebido como é momento ali, é precisar de contribuição para poder comprar. Mas eles é percebido como é que tudo gente possível como a os se toma arroz é na comer para sentir o piano. Mesmo que alguém olha, ele é seguido como ele não cozinha arroz, olha a família cozinha aqui arroz é comer, mas não sei como é fazer gesto. Mas é gesto que não tem ele.